Tá, gente? Só para minha voz. Senhor, obrigado, Pai, pela oportunidade de mais um dia na sua presença. Obrigado por aquilo que o Senhor tem feito. Eu quero liberar uma palavra aqui a todos, a qual a minha voz alcançar, que o Senhor venha com a tua misericórdia sobre a vida dessas pessoas, Senhor. Senhor, que hajam almas quebrantadas a Ti, almas sedentas por Ti, Senhor. Que o Senhor cumpra com o seu querer, com a sua vontade nesse lugar e na nossa vida, meu Senhor da glória. Pai, eu quero te pedir que pelo seu poder, o poder da sua palavra, almas sejam alcançadas, restauradas e remidas no sangue de Jesus aqui no Recreio dos Bandeirantes. É só o início daquilo que o Senhor começou a fazer. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou falar brevemente, eu não vou ministrar a palavra, tá, Franciano? Vocês estão com uma pregação quase que exclusiva. Eu glorifico a Deus, a vida de vocês, por vocês estarem aqui. Mas eu vou falar de convicção, eu vou falar de chamado, eu vou falar daquilo que Deus coloca na tua mão e você tem que segurar com muita força para manter na tua mão. E eu vou ser muito breve. Quem vai pregar a palavra hoje é o Francisco. Josué, no capítulo 1, a Bíblia diz que Deus ele fala com Josué e ele fala para Josué que Moisés morreu. E ele diz que todo lugar que Josué botar o pé, ele está dando esse lugar a Josué. E ele começa a dar orientações para Josué. E uma dessas orientações é que ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te. Tem muito bom ânimo para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, prudentemente te conduzas para por onde quer que andares. Meus irmãos, Moisés era um homem de Deus, Josué um guerreiro. Josué era um cara de guerra, um cara da espada. E todo mundo estava esperando um profeta naquele lugar, né? Quem vai substituir um profeta é um outro profeta. Mas Deus decide substituir um profeta por um homem de guerra. O que acontece com isso? O povo não acredita nesse cara. O povo não crê nesse cara. Esse cara não tem o aval daquele povo para poder assumir a liderança. E Josué ele só tem uma palavra, Franciane. Josué, Deus aparece para ele e dá essa palavra, Ronaldinho. E Josué não tem mais nada. Ele só tem essa palavra. Ele só tem a palavra que às vezes a gente tem, tipo, ó, a tua família é isso aí, é o que você tem. Pode até largar, família que eu digo pai e mãe. A família que você está gerando, você escolhe, mas a que nasceu, você não tem como escolher. Josué estava nessa situação, aquele povo já estava formado. Ele não tinha muito o que fazer. E às vezes a gente se vê assim. Sendo que Deus ele fala coisas que hoje eu vim refletindo. E eu fiquei pensando, rapaz, Deus falou para Josué, o primeiro ponto, confia no que eu coloquei na tua mão. Confia na tua unção, confia no teu trabalho, confia na tua inteligência. Não se apoia nela. Não se apoia na tua força e na tua sabedoria, mas confia no que eu coloquei em você. Por quê? Porque todo lugar que você pisar, eu vou dar. Todo lugar que você botar a planta do teu pé, eu vou te dar por herança. Josué, ele recebe outra palavra. Eu não vou te deixar, Josué. Josué, preste atenção. Se Deus está dizendo que não vai deixar Josué, é porque ele ia se sentir sozinho. Ele talvez se sentisse abandonado. Deus fala para Josué, se esforce e tem bom ânimo. Sabe por quê? Porque ia ter momento que ele ia ficar fraco. Ia ter momento que ele ia estar desanimado. Jaci, paz. O Senhor diz para ele, tão somente, Josué, esforça-te e tem muito bom ânimo. Porque vai ter dia que ele, de tudo que ele tem, ele só vai lembrar do desânimo dele. E a única coisa que ele vai precisar é fazer força para conduzir aquilo que Deus colocou na mão dele. Então, Francisco, hoje eu quero, com essa palavra breve, é um som devocional, eu quero
confirmar essa palavra sobre a vida de vocês, sobre a minha, sobre esse ambiente. Eu não sou um homem que largo mão daquilo que Deus colocou no meu coração. A minha vida não foi construída dessa forma. A minha vida ela foi baseada pela fé, tem sido baseada pela fé. A minha família ela foi gerada na fé. Meus relacionamentos de amizade são gerados pela fé. Meus negócios são gerados pela fé. E não é diferente a estrutura desse lugar. Eu não vim para cá porque abriram uma porta, eu vim para cá porque Deus mandou. E o que eu estou fazendo aqui está sendo gerado pela fé. Eu posso dizer para você, vou repetir isso aqui, para você, Naldinho, para você, Franciane, para Jaci também. Eu fiquei feliz agora quando eu vi o filho de vocês crescendo. Falei, caraca, Deus tá prolongando o meu tempo aqui, eu estou vendo uma criança crescer. Eu fico feliz quando eu vejo a Jaci aqui, porque são pessoas que acreditam naquilo. Olha, ela olha e acredita naquilo que você está carregando. E chegará o tempo do fruto, sendo que o fruto não vai ser na minha vida. O fruto vai ser na vida de vocês também. Então acredite naquilo que Deus colocou sobre a vida de vocês. Acredite, não abra mão, não abra mão. Nós não fomos chamados para abrir mão. Nós fomos chamados para viver uma realidade espiritual. E a realidade espiritual é a manifesta no material aquilo que não existe. Não existe ainda, mas nós manifestaremos no material, porque a gente vai se posicionar para viver. A gente vai lutar batalhas espirituais. Nós vamos orar por cativos. A gente vai orar por oprimido. Se a tua situação está difícil, a gente vai entrar num lugar de oração e vai mudar essa realidade. Eu aprendi evangelho dessa maneira. Eu aprendi evangelho com guerra, Naldinho. Com guerra. O poder, eu sou fruto de oração, então eu não abro mão disso. Para mim, um óleo na cabeça, uma mão na cabeça, uma palavra profética muda destino. Sabe, irmão? Não é dinheiro, não é casa e não é carro que muda destino, irmão. Eu fui gerado dessa maneira. E eu acredito nisso. Entende, Jaci? Eu tenho visto isso. Então eu não abro mão. Eu não abro mão. E eu declaro para que céus e terras ouçam, para que anjos e demônios ouçam o que eu estou falando. Eu acredito em cada palavra que Deus liberou sobre a minha vida. Eu acredito em cada palavra que eu ouvi Deus liberando sobre a vida de alguns aqui. E eu não abro mão, eu não negocio com o inferno. Eu não negocio com os meus olhos, porque meus olhos não estão vendo pessoas ou porque meus olhos estão se agradando de algo. Não me interessa. Eu não estou aqui para negociar, já falei isso, estou repetindo. Eu estou aqui para viver a palavra de Deus. E ela vai ser estabelecida. E se Deus mudar a direção, a gente muda também. Mas o estabelecimento continua sendo o mesmo. Está entendendo, Francisco? Nós geramos 2 negócios. Deus abriu 2 empresas para nós, pela misericórdia, nesse ano de 2025. Os 2 CNPJs foram abertos em 2025. Os contratos foram conquistados em 2025. E sabe como isso aconteceu, Naldinho? Eu estava orando, mano. A minha fé, hoje você me vê falando com essa convicção, não é só por conta de um tiro que eu tomei. É porque muitas coisas têm sido geradas nesse lugar, sabe? Então, estou abrindo isso para vocês aqui, porque tem pouca gente. Acho que a galera que está aqui é de casa, Francisco já sabe. Eu espero que no futuro próximo a gente possa estar junto até nisso também. Mas, tipo, Deus falou comigo. Deus falou, o que queres que eu te faça? Eu falei, Senhor, não sei. E aí o Espírito Santo falou para mim, pede teu sonho. Eu falei, eu acho que se eu fosse empresário, eu não sei nem ser empresário, não sei como é que funciona isso. Mas eu acho que eu ia ter mais dinheiro para botar na obra. Tipo, foi a resposta que eu dei. Eu preciso de dinheiro para botar na obra. Eu quero pagar o recreio, eu quero comprar caixa de som, eu quero me mover, eu preciso de dinheiro. E eu não preciso, se ninguém botar dinheiro, eu não ligo. Se eu tiver, eu boto o meu. Então se o senhor me der empresa, eu já boto o meu, já está certo. E 2 semanas depois eu recebi uma ligação e hoje a gente tem negócios gerados com contratos estabelecidos. Então, assim, é a mão de Deus. Quando o meu sócio ele chega e fica, negão, a gente tem que correr, eu falo, não, não tem que correr nada, vem cá, vamos orar. Quem abre a porta pra gente é o Senhor. Então, essa semente de fé eu quero plantar no coração de vocês hoje. Não negocie, não volte atrás,
creia no que Deus falou para você. Entre nesse lugar. E se você tem sonhos vorazes, eu estou já alongando aqui. Vou encerrar já com a palavra com o Francisco. Se você tem sonhos vorazes, fala ele para Deus. Tipo, sabe, aquele que tu fala, cara, isso aqui é impossível. Aqui não dá para chegar. Esse lugar aqui não tem como chegar. Bota ele para Deus. Cara, ele vai realizar. Ele pode realizar. Estabeleça a sua vida na palavra. Amém? Até aqui o Senhor me deu. Eu quero glorificar a vida de cada um de vocês que vieram, do Francisco também. E eu passo a palavra para o Francisco e as palmas vão ao Senhor. Aleluia. Enquanto você só entra com uma oração que eu vou orar já assim, pode ser? Que aí eu vou orar ela logo. Tranquilo. Tá? Bora. E você fica parado. Amém. Tá? Se breve, vai ver. Aleluia. Ai, glorifica a Deus por mais uma oportunidade. Eu tava com muita saudade desse lugar. Toda manhã que a gente está aqui é um momento novo, é um momento único. Hoje, quando a gente chegou, nem tinha amanhecido ainda. E eu e a Berta estavam ali conversando e a gente se sentindo tão grato por viver esse momento. Viver o sol nascendo e o dia começando. Então, eu quero fazer uma oração de gratidão ao Senhor por esse momento que a gente está vivendo e por tudo que o Senhor tem nos feito até aqui. Senhor, nessa manhã nós queremos te agradecer por todos os benefícios que o Senhor tem feito a nós. Pela tua graça e pela tua misericórdia. Senhor, por estar nos fazendo caminhar em direção àquilo que o Senhor tem para nós. Por mais que aos nossos olhos nós não estamos vendo, mas pela fé nós vamos viver tudo aquilo que o Senhor nos prometeu. Senhor, nos dá ousadia e nos dá ânimo para viver aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, nos ajude a romper nas áreas da nossa vida que nós não estamos conseguindo romper. E continua, Senhor, falando conosco. Senhor, continua nos usando para sermos bênção na vida de outra pessoa. Senhor, que o Senhor venha falar conosco nessa manhã através da sua palavra. Que não seja eu falando, mas que seja o Senhor através da minha vida. Senhor, libera algo novo para os nossos corações. Que não seja aquilo que eu preparei, que não seja aquilo que eu estudei, mas que seja uma revelação do céu para nós nessa manhã. Senhor, que ao sairmos daqui, venhamos sair com a mente completamente renovada, venhamos sair daqui com a mente completamente edificada na rocha, Senhor. Porque a tua palavra, ela é mais penetrante, Senhor. Ela é mais eficaz do que qualquer coisa nessa terra. A tua palavra, Senhor, tem o poder de mudar vidas, como tem feito. Então, Senhor, através do poder da tua palavra, não das minhas palavras, mas da tua palavra, fala aos nossos corações. Muda a nossa mente, muda a nossa maneira de pensar, muda a nossa forma de agir. E nos abençoa nessa manhã uma vez mais, Senhor. Assim eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. A palavra que eu vou trazer fica em Marcos, capítulo 2, verso 1 ao 4. Quem quiser acompanhar, fica à vontade. Aldinho, quiser aumentar um pouquinho o fundo? Amém. E a palavra do Senhor diz assim: E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Só até aqui. Irmãos, esse é um milagre que
eu mais gosto da Bíblia. Esse milagre é o milagre que mais fala comigo na Bíblia. Por quê? Porque esse é um dos milagres mais incomuns que você vai ver na Bíblia. A maioria dos milagres que você vai ver na Bíblia são a mulher sirofenícia vindo buscar a libertação da sua filha. Você vai ver um centurião de Cafarnaum, vindo buscar a cura de um servo. Você vai ver pessoas buscando milagre por ela mesma. Mas esse milagre é tão incomum por quê? Porque ele vai relatar a história de um paralítico que foi ajudado por 4 amigos, mesmo sem esse paralítico ter nada para oferecer em troca dessa ajuda. Esse paralítico, ele foi ajudado por esses amigos sem ele ter nada em troca para oferecer. E esse é o milagre mais incomum da Bíblia. Ajudar alguém que tem como retribuir esse favor é fácil. Ajudar alguém que já nos ajudou é fácil. Difícil é a gente ajudar alguém que nunca nos ajudou. Os paralíticos, o paralítico deficiente, no contexto histórico, o único tipo de ajuda que eles tinham eram das pessoas que se aproveitavam dessa deficiência que eles tinham. Normalmente, os paralíticos, os coxos e aqueles que tinham deficiências, eles eram colocados nas entradas da cidade, eles eram colocados na entrada dos templos para que eles pudessem pedir esmola. E as pessoas que ajudavam esses deficientes a se locomover, eles cobravam para levá-los até esse lugar. E esses quatro amigos tomam uma decisão. Nós vamos ajudá-los, mesmo sem ele ter nada para nos oferecer em troca. E por que esse milagre fala tanto comigo? Porque eu vivi isso. Eu lembro-me que eu me converti tem pouco tempo, tem 1 ano. Mas eu lembro como se fosse hoje, a semana da minha conversão. Eu fui acometido a uma enfermidade e foi um dos momentos mais sombrios que eu vivi na minha vida, onde os amigos se afastaram, mulher, droga, não consegui trabalhar. Tudo aquilo que eu usava para tentar suprir aquele vazio que eu sentia dentro de mim, Deus tirou. Eu já não tinha mais acesso a nada. Então, esse foi um dos piores momentos que eu já vivi na minha vida. Porque eu senti um vazio dentro de mim muito grande. E eu lembro como se fosse hoje. Foi uma segunda-feira, dia 22 de novembro. Eu fui até a barbearia cortar o cabelo e Deus começou a usar o meu barbeiro para falar comigo. E eu saí daquele ambiente com uma mente completamente transformada. Eu já falei, eu não conheço esse Jesus da Bíblia, mas eu sei que ele pode me ajudar. Eu não conhecia Jesus, eu já tinha ouvido falar sobre Jesus, mas eu não conhecia. E eu fui até a igreja buscar essa ajuda. E quando eu chego na igreja, Deus usa uma mulher para falar comigo. E a primeira coisa que Jesus falou comigo foi: eu nunca te abandonei. Eu nunca te deixei sozinho. Mesmo sem eu ter nada para oferecer em troca. Isso é incrível. Mesmo sem eu ter nada para oferecer em troca, Jesus estendeu a mão para mim e falou: eu nunca te abandonei. Jesus é uma das únicas pessoas que você vai ter ao seu lado, mesmo quando você não tem nada para oferecer em troca. Nessa época, eu era o tipo de pessoa em que a maioria das mães não gostava que os filhos andassem comigo. Eu era aquela pessoa conhecida como má influência. E é difícil você ter alguém que se aproxima de você. É difícil você ver alguém que está disposto a te ajudar, mesmo sem você ter nada em troca para dar. E foi isso que Jesus fez comigo. No momento em que nem minha família queria ficar perto de mim, Jesus se aproximou. E essa é a graça do Evangelho.
E o que a gente tem que fazer para merecer essa graça? Nada. É de graça. A graça é de graça. A graça, ela alcança todos nós. Uns estão desfrutando dela, outros estão virando as costas para ela. Nessa manhã, eu passei a madrugada refletindo nessa palavra porque eu ainda, para ser bem sincero, eu ainda tenho muita dificuldade em falar sobre o meu passado porque eu vivi muita coisa em pouco tempo. Fui parar num lugar muito ruim em pouco tempo. Mas o que eu tenho vivido em Deus também tem pouco tempo, mas eu vivi tanta coisa boa que eu passaria o dia inteiro aqui contando o tanto de coisa boa que eu estou vivendo. Então eu não vim falar algo simplesmente que eu vi outras pessoas viverem. Eu não vim falar algo que alguém me falou. Hoje eu vim falar sobre um Jesus que as pessoas às vezes estão olhando e estão falando assim, Everton, pô, eu tenho que me libertar do vício primeiro, velho. Pô, eu tenho que me libertar do cigarro, eu tenho que me libertar da droga, mas Jesus não está buscando nada disso. Jesus nunca pediu isso, muito pelo contrário, Jesus falou, o médico veio senão para os doentes. Jesus veio para a gente, pecador, falho. Para quem é certinho, Jesus não morreu na cruz por ele. Para você que já consegue conquistar a salvação sem intermédio de Jesus, Jesus não veio para você. Jesus veio para nós que somos pecadores, somos falhos, e ele não mudou. Para você que foi decepcionado com a igreja, para você que foi decepcionado por pessoas, Jesus, ele é o único que nunca vai te decepcionar, ele é o único que nunca vai fechar a porta para você. A porta da graça está aberta. Só basta nós tomarmos uma atitude no nosso coração. Jesus fala, buscar-me-eis e me achareis se me buscares de todo o coração. Se nós buscarmos ao Senhor, nós o encontraremos. Por mais que a sociedade nos rejeite, por mais que a igreja nos rejeite, por mais que todos nos rejeitem, Jesus sempre estará de braços abertos para nos encontrar. Versículo 5 vai dizer assim, e Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. O que era comum acontecer quando Jesus operava um milagre, melhor dizendo, o que era comum acontecer quando as pessoas buscavam Jesus para alcançarem um milagre, Jesus falava, levanta e anda, a tua fé te salvou. Essa é uma das frases mais comuns que você vai ouvir Jesus falar quando ele operava um milagre. Mas esse milagre é tão incomum que Jesus ele quebra esse protocolo e ele fala algo completamente diferente. Filho, perdoados estão os teus pecados. Porque Jesus identificou que a maior paralisia dele não era nas pernas. A maior paralisia dele era dentro. Era o pecado. O maior milagre que nós vamos viver na Terra, o maior milagre, o melhor milagre que nós vamos viver aqui nessa Terra, serão os nossos pecados serem perdoados. Porque a única coisa que nos afasta de Deus é o nosso pecado. Então, quando Jesus fala, perdoados estão os teus pecados, é Jesus restabelecendo a ligação desse paralítico com Deus. Quando nós nos colocamos diante de Deus e pedimos perdão pelos nossos pecados, Jesus, o nosso mediador, ele restabelece a nossa ligação com o Pai. Hoje nós não precisamos mais de sacerdote para orar, nós não precisamos mais prestar sacrifícios para pedir perdão. Hoje nós podemos orar e pedir perdão pelos nossos pecados e alcançar esse perdão, esse milagre, que isso é um milagre que nós vamos alcançar de Deus, é os nossos pecados serem perdoados. E em meio a tantas coisas que nós estamos vivendo, em meio a tantas bênçãos que Deus tem nos alcançado,
Muitas das vezes nós esquecemos de tentar alcançar esse lugar. Muitas das vezes nós ficamos focados em pedir a Deus estabilidade financeira, uma estabilidade na nossa área emocional. Nós queremos buscar mais pela nossa espiritualidade, mas nós nos esquecemos de pedir perdão por aquilo que erramos. E pedir perdão pelos nossos pecados não é simplesmente ajoelhar e falar, Deus me perdoa. É o arrependimento que gera o perdão. Eu aprendi com as feridas que o perdão não é esquecer. O perdão é você conseguir olhar na cara daquela pessoa que te feriu e mesmo assim continuar amando ela como Cristo amou. Você só vai conseguir olhar alguém que te feriu nos olhos com o mesmo olhar que Cristo te olha quando você perdoá-la, quando você conseguir acessar esse lugar de perdão. E esse lugar é um dos lugares mais difíceis da gente acessar. Quando eu completei um ano de evangelho, eu vi que muitas áreas da minha vida ainda estavam travadas por muitas coisas do passado que eu ainda trazia, por perdões que eu ainda não tinha pedido, por perdões que eu ainda não tinha liberado. E é difícil você pedir perdão para alguém que te feriu, sem você ter feito nada. Você foi a vítima, mas você pede perdão quando alguém te fere. É difícil, mas isso te liberta. Isso te traz uma leveza no coração. É como se um peso caísse de nossas costas. E é isso que acontece todas as vezes quando nós liberamos o perdão e quando nós alcançamos o perdão em Deus. Eu lembro-me como se fosse hoje, quando eu fui até o altar aceitar Jesus. O culto já tinha acabado, o pastor tinha feito uma operação no joelho e ele estava sentindo muita dor, ele só queria encerrar o culto. E quando ele deu a bênção apostólica, eu fiquei de olho aberto. E aí ele falou, amém, irmão, pode todo mundo ir para casa. Eu fui correndo lá na frente e falei, eu preciso aceitar Jesus. Eu não posso sair daqui sem aceitar Jesus. E naquele momento, quando eu fiz aquela oração de confissão, foi como se mochilas pesadas, umas cargas pesadas tivessem sido tiradas do meu ombro. E eu lembro que ele falou assim, os teus pecados foram lançados no mar do esquecimento e deles não me lembro mais. Foi algo parecido. E eu creio que está na Bíblia, isso não está na Bíblia? Eu não sei onde está, eu sei que está na Bíblia. Mas eu nunca mais me esqueci disso. Porque essas palavras surtiram um efeito tão grande na minha vida que a partir daquele dia minha vida mudou. Eu era o cara que ninguém queria estar do lado, hoje eu sou o cara que recebe mensagem dos amigos pedindo oração. Eu era o cara que as mães não gostavam que os filhos andassem comigo, e hoje sou o cara que eu vejo as mães falando, olha, queria que meu filho fosse com você. Isso é algo que só Deus pode fazer. Isso é um ambiente que você vai acessar só com Jesus do teu lado. Não tem como você viver uma transformação de vida nessa magnitude sem Jesus. Não tem como. Hoje eu vim evangelizando o Matorubi e eu falei com ele, cara, o que eu estou vivendo em Deus, o que eu estou vivendo hoje na realidade, eu só estou vivendo o que eu estou vivendo por causa de Deus. Eu só estou vivendo isso aqui por causa de Deus. Eu não estou falando de eu estar ministrando. Eu poderia estar aí sentado, que eu estaria feliz da vida por estar vivendo esse momento. Eu nunca faltei nenhuma edição. Não foi porque o Everton pega no meu pé. É porque eu sinto uma gratidão imensa de fazer parte disso. Eu sinto uma gratidão gigantesca pelo Deus que me salvou. Deus, Ele me tirou de um ambiente horrível. Um ambiente onde muitas pessoas, eu já vi muitos amigos meus
se entregarem e não conseguirem sair. Eu tenho amigos que estão até hoje nesse meio que não conseguiram sair. E hoje, só de eu estar aqui, respirando, só de eu estar aqui vivo, para mim já é um milagre. Muitas pessoas não entendem a minha caminhada com Deus. Algumas pessoas falam que eu sou até fanático, outros muito intenso. Mas eu entendo de onde Deus me tirou, velho. E do lugar que Deus me tirou, eu falei isso com Deus essa madrugada, do lugar que o Senhor me tirou, não volto nunca mais. Quando a gente entende de onde Deus nos tirou, nada pode nos parar. Nada nos para. Então, nessa manhã, essa palavra é para você que muitas das vezes a gente só conhece pessoas que nos ajudam querendo algo em troca. A maioria das nossas amizades são as amizades que só estão do nosso lado no momento que nós podemos favorecer. No momento que nós não somos mais úteis, nós somos descartáveis. Eu quero dizer para você que Jesus está de braços abertos. E se você quiser aceitar Jesus, não precisa vir aqui não. Ore ao Senhor. Coloque diante do Senhor a tua necessidade. Porque enquanto nós estamos tentando suprir esse vazio com amizade, com dinheiro, com mulheres, com prostituição, com bebidas, com drogas, o tempo está passando. E quando você cai em si, como aconteceu com o filho pródigo, eu creio que ele teve 2 arrependimentos assim que ele caiu em si. Um foi de ter saído da casa do pai. O segundo arrependimento do filho pródigo foi o tempo que ele ficou fora da casa do pai. Hoje, o maior arrependimento que eu tenho foi não ter me convertido antes. Apesar de eu saber que a experiência que eu obtive me ajuda a acessar lugares, a ajudar amigos que estão na mesma situação que eu estive um dia. Mas um dos meus maiores arrependimentos que eu tenho hoje é não ter me convertido na minha adolescência. Então essa palavra, eu creio que assim como tocou no meu coração, assim como falou bastante comigo essa manhã, eu creio que falou contigo. E que nós venhamos guardar essa palavra no coração, no nosso coração. E eu agradeço a minha oportunidade nessa manhã e louvo o nome do Senhor. Amém. Mas olha só que... Meus irmãos, eu quero que vocês se aproximem. A Jaci tá com o Gustavo ali? A Jaci tá com o Gustavo ali? Não precisa, mas vamos encerrar aqui, a gente